Queridos, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para bendizermos a este nosso Deus tão maravilhoso, para glorificarmos a este que nos salvou, que nos trouxe tudo quanto nós temos. É por isso que nos reunimos, é por isso que estamos aqui, pela graça dEle. E pela graça dEle também, nós temos acesso à Sua palavra. A Bíblia é a maneira como Deus fala conosco, que esses momentos de sermão é o momento em que nós podemos nos debruçar sobre a palavra de Deus e compreender aquilo que Ele tem para nós. E hoje eu gostaria de fazer isso com os irmãos, começando com um breve relato de um acidente que aconteceu em 1848. Um acidente que ficou bastante conhecido e, na verdade, é bastante inusitado. Um homem chamado Finis Gage sofreu um acidente de trabalho enquanto ele construía os trilhos de um trem. Nessa construção, houve um acidente com a pólvora e, por algum motivo, essa pólvora explodiu antes da hora. E nessa explosão, um pequeno pedaço de metal de 1,5 m explodiu e foi projetado em direção à sua cabeça. Então a história diz que este pedaço de metal atravessou o crânio dele de maneira bastante agressiva. E a gente pensa, é claro, esse homem, então ele faleceu, ele morreu, ele veio a óbito, porque afinal de contas algo atravessou a cabeça dele. Mas esse relato ficou conhecido como alguém que sobreviveu. Esse homem, milagrosamente, sobrevive a esse acidente com um metal atravessado no seu crânio. E é interessante pensar sobre isso. E é interessante pensar como que alguém passa por um acidente desse sem nenhum tipo de arranhão. Diz que 3 meses depois, ele estava de volta ativa, trabalhando como antes. Algo milagroso, de fato. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato que aconteceu nesse acidente. Dizem que esse homem, depois do acidente, ele passou a ser alguém um pouco diferente. Ele já não era tão amável e doce como antes, mas ele era alguém rude, alguém que era nervoso, alguém que em alguns momentos até era blasfemo contra o Senhor. Parece que aquele acidente trouxe uma mudança na maneira como ele se comportava. Existem algumas explicações com relação ao cérebro nesse acidente, mas o fato é que esse homem, depois desse acidente, teve uma grande mudança. E, na verdade, muitas vezes, quando acontece algum acidente ou algum relato assim, alguma coisa muito grande, tão traumatizante assim, as pessoas mudam. As pessoas são transformadas. E isso acontece para o bem e acontece para o mal. Como nesse caso, esse homem passou a se comportar de maneira pior do que ele se comportava antes. Mas são vários eventos que causam isso. Por exemplo, eventos de quase morte, como nesse caso, sofrimentos com doenças crônicas, com câncer, por exemplo, talvez assaltos, sequestros, perdas financeiras significativas, perdas de entes queridos. Tantas coisas graves e significativas que acontecem na nossa vida, então trazem uma grande mudança. Divórcios, por exemplo, existe uma grande mudança. Eu citei aqui algumas situações ruins, mas acontece também com situações boas. Por exemplo, quando alguém se casa, quando alguém tem um filho, quando alguém entra numa faculdade ou algum concurso público. Essas coisas são boas, grandiosas, significativas e mudam quando uma criança é adotada ou quando você adota alguém ou quando você é curado. Tantas coisas grandiosas que podem trazer mudança na vida. A verdade é que quando nós nos confrontamos com algo grande o suficiente, a nossa vida muda. E isso não acontece só com a nossa vida individualmente, mas houve um evento tão grande e tão significativo na história que foi capaz de transformar todo o mundo, todo o universo. E nós sabemos que esse evento foi quando Jesus Cristo veio a esse mundo. Foi tão significativo que até hoje nós dividimos a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Ele veio, Ele transformou todas as coisas. Tem gente que nega isso, né? Na verdade, eu descobri que
Geralmente, aqui no Brasil, a gente usa antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mas existem outras maneiras de se referir a isso, e aquelas pessoas que negam a Jesus Cristo ou que não gostam da religião, então elas têm uma outra maneira que é a Era Comum e antes da Era Comum, né? Que seria antes de Cristo, depois de Cristo, para tentar tirar a religiosidade disso. Mas eu digo uma coisa, mudar o nome não muda o fato. Pode até colocar outro nome, mas continua sendo a vinda de Jesus para esse mundo. Foi tão significativo que mudou a história e dividiu entre dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Jesus Cristo entra na vida, na história da humanidade, ele transforma. Quando Jesus Cristo entra na vida de cada pessoa, ele também transforma. Nós temos um exemplo na palavra de Deus do apóstolo Paulo. Ele era um grande perseguidor da igreja. Diz a história que ele até consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá olhando, observando e aprovando enquanto aquele homem de Deus era morto. E então depois ele saiu à perseguição de cristãos, querendo calar este movimento, querendo retirar essas pessoas da rua e impedir essa ideia de continuar. Mas a história também fala que enquanto ele ia para uma cidade, então uma grande luz brilha, esse homem cai no chão e ouve uma voz, e ele pergunta: quem é? E então diz: Saulo, sou eu, Jesus, quem você está perseguindo. Depois desse encontro, ele passa 3 dias cego, e depois que ele retoma a sua visão, ele já está prontamente pregando o Evangelho. Quando Jesus Cristo entra na vida de alguém, ele muda. Tem uma música que eu gosto muito, que diz assim, falando de Cristo: ele deixou marcas onde esteve, marcas que jamais passarão. A terra não permaneceu a mesma desde que ele se foi. Todos que cruzaram o seu caminho dele nunca se esquecerão. Ninguém pode ficar indiferente ao homem de Nazaré. E é sobre isso que esse texto que nós iremos ler hoje fala. Sobre essa grande mudança de vida que acontece com aquelas pessoas que encontram Cristo. E é claro, nós estamos nessa série sobre aconselhamento, e é sobre aconselhamento que nós iremos também tratar. Enquanto nós aprendemos sobre isso, eu gostaria de propor que essa grande mudança de vida, ela acontece com a entrada de Cristo, mas ela tem uma dinâmica para funcionar. É a dinâmica da mudança. E essa dinâmica da mudança, como nós somos santificados, ela envolve também alguma ação nossa, a maneira como nós praticamos ou vivemos essa dinâmica. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois. Primeiro, eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 4, e nós iremos ler dos versículos 17 até o capítulo 5, versículo 2. O texto é longo, nós não iremos expô-lo por completo, mas eu irei me dedicar apenas a um trecho dele. Mas Efésios 4, 17, a capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar? Pai amado, a Tua palavra foi lida e pedimos neste momento que o Senhor, pela Tua graça, nos ilumines com o Teu Santo Espírito. Dê-nos a compreensão necessária e dê-nos também, Pai, a força para que nós possamos aplicar o que nós compreendermos hoje. Pedimos isso, Pai, reconhecendo que nós dependemos de Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje eu tenho uma proposição para vocês, ou seja, pelo menos uma ideia principal, e eu queria que vocês levassem isso para casa. Vocês precisam viver de maneira digna do chamado de vocês. Vocês foram chamados para alguma coisa, então a ordem é: vivam de maneira digna desse chamado. E hoje, pensando nisso, eu queria responder a 3 perguntas, para que nós vivamos de maneira digna do nosso chamado. Primeiro, o que é que nós temos de fazer? Segundo, por que é que nós temos de fazer isso? E terceiro, como nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, então, para que nós vivamos de maneira digna do chamado que nós recebemos, sabendo aqui que nós estamos entre crentes, o que fazer? E a ordem de Paulo aqui não poderia ser mais clara: não sejam como os descrentes. Não sejam como aqueles que não acreditam em Deus. Aquela igreja para a qual Paulo escreveu era uma igreja que estava numa sociedade extremamente pagã e imoral. Era uma cidade que era permeada pela cultura grega, apesar de ser romana, mas os gregos é que dominavam a cultura, e era uma sociedade de uma sexualidade, por exemplo, extremamente permissiva. Era uma sociedade onde o roubo era algo, de certa maneira, até aceitável, afinal as pessoas precisavam do que comer. Era uma sociedade onde o homossexualismo era amplamente praticado e aceitável também aos olhos das pessoas. Inclusive, os grandes generais, os grandes césares da sociedade como um todo, praticavam esse tipo de coisa. Até sonegar impostos era uma coisa extremamente comum. E nessa sociedade tão terrível, existia também, é claro, uma religião pagã deturpada, extremamente negativa. A cidade de Éfeso, para quem não sabe, ficou conhecida na antiguidade como a cidade da deusa Diana. A deusa Diana era uma estátua que tinha vários seios à mostra, e é claro que havia uma ligação com a sexualidade, e havia nessa cidade o maior templo dessa deusa. Esse templo era tão grande que ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Estava na cidade de Éfeso, para quem Paulo envia essa carta. E esses cultos a essa deusa também eram terríveis, incluindo, por exemplo, prostitutas cultuais. Ou seja, as pessoas iam até o templo para ter relações com essas prostitutas cultuais, dessa maneira adorando a essa deusa Diana. Era um local terrível. Era uma civilização, uma sociedade extremamente pagã e imoral. Então Paulo envia essa carta dizendo: vocês não devem ser como essas pessoas, vocês foram chamados a uma vida diferente. Ele começa no versículo 17 falando: isto, portanto, esse portanto remetendo a tudo aquilo que ele falou anteriormente, ou seja, considerando tudo que eu falei para vocês, e tudo que ele falou para esse povo, a gente tem que voltar um pouquinho. Volta um pouquinho lá para o versículo 1 do capítulo 4, que eu queria retomar uma ideia. O versículo 1 do capítulo 4 fala assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Antes do capítulo 4,
Paulo veio trazendo uma série de informações e instruções acerca da salvação daqueles homens, dizendo que eles foram salvos pela graça, e isso veio pela fé, dizendo que Deus havia escolhido desde antes da fundação do mundo, e aquelas pessoas escolhidas agora tinham chegado à salvação. E dessa maneira, agora, no capítulo 4 para frente, ele passa a mostrar como que é a vida prática para essas pessoas. E no versículo 1 ele diz que eles devem viver de uma maneira digna dessa vocação. E desde o versículo 1 até o versículo 16, então, ele fala sobre essa maneira de vida. Do 1 ao 6, ele fala sobre andar em união, ele fala sobre a unidade, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, um Pai de todos, nós temos de ser unidos. Do versículo 7 até o 16, ele fala sobre o serviço dos santos, sobre as pessoas que Deus deu para guiar a igreja, sobre a igreja não ser mais como crianças sendo levados para todo lado com ventos de doutrina, para lá e para cá, acreditando em tudo, mas crescendo e se tornando homens valorosos à medida da estatura, da varonilidade de Cristo. A igreja que é ensinada a ser diferente. Isso é dos versículos 7 até o versículo 16. Esses homens que haviam agora conhecido a verdade que está em Jesus, eles tinham de caminhar segundo essa verdade de maneira digna. E do versículo 17 até o versículo 24, uma parte desse que nós lemos, fala justamente sobre isso, continuando essa ideia. Por isso que eu falei no começo. O que Paulo quer de nós aqui é que nós vivamos de maneira digna do chamado que nós recebemos. É a mesma coisa que Pedro fala. Vocês ouviram aqui na liturgia, nós lemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, aquele texto conhecido: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos ser diferentes, santos. Santo é isso, separado. Separado do uso comum, separado para Deus, diferenciado das coisas desse mundo. Qual é o grande problema? A igreja nem sempre é diferente. Isso é o que a gente tem que alcançar, mas parece que a igreja nem sempre é diferente. Nós fomos chamados a isso, mas como que nós podemos ser reconhecidos de maneira diferente como filhos de Deus, se nós somos muitas vezes iguais ao mundo? Eu desafio você a, por exemplo, ir lá na 25 de março, vocês conhecem ali onde existem aquelas várias lojas e os vários camelôs, né? E ali você tem algumas réplicas, imitações feitas do original. E eu desafio você a chegar lá e a procurar essas imitações e tentar comparar com a original. É claro, tem algumas que são mal feitas, né? Mas tem algumas que são tão bem feitas que se você não chega muito perto para olhar cada detalhe, e se você não conhece muito bem aquele artigo, você vai achar, não, isso aqui é o original. Mas é uma réplica. Muitas vezes nós nos assemelhamos ao mundo a ponto de sermos extremamente parecidos e tão parecidos que é muito difícil de diferenciar. É claro que esse exemplo aqui é um pouco estranho, porque aí parece que a vida no mundo é aquela original e a gente quer imitar fazendo a réplica, né? Então eu vou mudar um pouquinho isso. Eu vi recentemente algumas marcas fazendo um movimento mais ou menos assim. Eles lançaram produtos, como tênis e calça e roupas assim, que tinham a aparência de serem antigos. Ou seja, eram produtos novos, mas eles passam ainda, né, por um processo de envelhecimento. Eles são desgastados na medida correta, para que quando a pessoa compre, ela tenha um item que, apesar de novo, aparentemente é velho. Eu achei meio estranho isso, né? Compra um item novo parecendo que é velho. Mas tem isso, é um tênis que parece que está sujo, encardido, é uma calça que é rasgada, toda suja também. E eu fico pensando que, às vezes, nós como cristãos, muitas vezes somos assim. Nós somos aquele item novo, mas que por, sei lá, qual motivo, nós queremos nos assemelhar àqueles itens velhos. A gente quer passar por um processo de desgaste, de destruição, para que nós sejamos parecidos com aquilo que há de velho. Faz sentido isso? Muitas vezes, o ser humano, crente, ele busca se assemelhar
ao mundo. Quando ele faz isso, ele está retirando aquela aparência bela que ele tem e se colocando em uma aparência de velho, de encardido, de algo que está deturpado. E muitos crentes, meus irmãos, vivem dessa maneira, se assemelham ao mundo dessa maneira. São muitos que não se importam de usar roupas e ter atitudes que despertam a sensualidade na mente de outras pessoas. São muitos que estão muito tranquilos com a ideia de se divertirem em locais onde a promiscuidade, onde as drogas estão sendo amplamente utilizadas. Acham que é aceitável, por exemplo, fumar um pouco de maconha, já que ela é tão inofensiva, desconsiderando, por exemplo, que se trata de um crime você produzir e vender isso. E a compra, a utilização, você está fomentando isso. Desconsideram, mas querem se assemelhar ao mundo. Batem na cara dos pais, afinal de contas, já se acham grandes o suficiente para decidir os seus próprios passos, apesar de dependerem desses mesmos pais para a sua vida. Utilizam-se de bebidas nos bares próximo das suas faculdades. São maridos que muitas vezes, sem pudor algum, olham para outras mulheres enquanto passam na rua, inclusive virando a cabeça. Mulheres que muitas vezes, nos seus ambientes de trabalho, não se importam de ter pequenos affairs, coisa pequena, com alguns homens que estão ali. Queridos, isso tudo é algo que o mundo faz, mas que nós precisamos ser diferentes. Essa é a luta de Paulo. É por isso que ele é extremamente enfático aqui. Ele diz: isso eu digo e no Senhor eu testifico. Isso é uma ênfase dele. Ele está chamando, colocando Deus aqui como a testemunha, dizendo: eu confirmo isso no Senhor. Não andem como andam os gentios. E gentios aqui, vocês sabem que é uma designação para aquele que não é judeu. E aqui, é claro, Paulo está falando com pessoas que não são do povo judeu. Mas o termo gentil aqui, ele está se referindo àquelas pessoas que não são do povo de Deus, que não são crentes, que não conheceram a Cristo. Mesmo porque eles eram gentios, mas espiritualmente eles eram do povo de Deus. E os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus e tinham esse tipo de procedimento. Agora, qual era o procedimento dos gentios? É isso que ele começa a explicar para nós. Ele traz para a gente 6 adjetivos aqui. Ele começa falando que estes homens vivem em pensamentos vazios. Eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui, queridos, eu estou pintando a imagem daquelas pessoas que não são cristãs. E eu chamo a sua atenção para uma questão aqui. Se você começar a perceber que você parece muito aqui, então você tem que começar a rever um pouquinho a sua vida. Mas veja, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. A mente aqui é a palavra nous do grego, a vaidade aqui é a ideia de vazia, então é a nossa mente que está vazia, ou pensamentos que são vazios ou inúteis. John Piper, quando comenta esse texto, ele diz que a vaidade aqui, essa inutilidade, é a falta de capacidade que esses pensamentos têm de alcançar o propósito criacional. Ou seja, nós fomos criados com uma mente que tem um propósito de ter pensamentos voltados para Deus. Mas quando nós não fazemos isso, esses pensamentos são vazios e não alcançam aquilo para o que Deus nos designou. Eclesiastes fala que a vaidade é essa inutilidade, esvaziando o sentido das coisas, como que correndo atrás do vento e nunca alcançando. São esses pensamentos vazios. E lá em Romanos, interessantemente, vaidade está ligada à idolatria. Lá no capítulo 1 de Romanos, se vocês quiserem abrir também na Bíblia de vocês, nos versículos 21 até o 23, fala um pouquinho sobre isso. Em Romanos 1, 21 a 23, Paulo escreve assim que os homens que não têm a Deus, os idólatras, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos. Nulos aqui é vaidade, é o vazio, a mesma palavra, em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, esses homens
tinham tudo o que eles precisavam para crer em Deus e adorar o Criador, mas ao invés disso preferiram adorar imagens de escultura, preferiram adorar outras pessoas, preferiram adorar o dinheiro e outras coisas criadas. É por isso que eles foram tolos. E esse pensamento vazio tem a ver com a idolatria. Uma mente com pensamento de vaidade ou vazio seria então essa mente que é impossibilitada de pensar aquilo que é importante e que é significativo, uma mente que não consegue alcançar o seu desígnio criacional, que é de glorificar a Deus. Ao invés de adorar a Deus, adora a criatura. Ao invés de ser preenchida por pensamentos úteis, é preenchida por pensamentos que são inúteis. Uma mente que está em constante preocupação com as coisas desse mundo. Está o tempo todo se preocupando com as coisas terrenas, em constantes pensamentos sobre a sexualidade e os pensamentos desordenados, os desejos que eles querem ter o tempo todo, em constante pensamento de autoglorificação, querendo se colocar em posições que não são adequadas, pensando sobre onde, como que é possível conseguir mais e ganhar mais dinheiro para utilizar mais nas coisas desse mundo, em constantes pensamentos sobre como ter mais influência, sobre como ter mais reconhecimento dos outros. Esse é o tipo de pensamento vazio. Preocupações sobre como está a vida aqui. E por que isso tudo aqui é vazio? Porque Deus não está nesses pensamentos. Tudo isso é inútil e é fútil, porque Deus não ocupa o local central dessas mentes. É uma mente com pensamentos egocêntricos ao invés de pensamentos teocêntricos. Essa é a realidade. Tudo que pensa é voltado para ele mesmo e não é voltado para Deus. Talvez a melhor maneira de compreender isso seja utilizando a palavra de Deus mesmo com o oposto disso. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo que as crianças aprendem desde criança na igreja, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o tipo de pensamento que não é fútil, mas o pensamento destes homens era fútil e vazio. E isso porque, segundo adjetivo, eles eram obscurecidos de entendimento. Parece que é a mesma coisa, né? Mas aqui ele trata de algo um pouco mais profundo. Os pensamentos são aquelas ideias e frases que estão na ponta da cabeça. Mais ou menos assim, essa luz está brilhando, este céu, o céu está preto hoje. São coisas que nós estamos pensando. O entendimento tem a ver com a disposição que nós temos no nosso interior, para onde que nós estamos direcionando o nosso pensamento. Não é tanto os pensamentos em si, mas é aquilo que direciona o nosso pensamento. Isso é um pouco mais profundo, é uma disposição mental. E a disposição mental destes homens era uma incapacidade de perceber as coisas de Deus, porque eles eram obscurecidos de entendimento. Eles não tinham luz neles. Eles não têm capacidade para enxergar, porque não existe uma luz brilhando neles. E aqui voltando de novo para Romanos 1, lá existe a mesma coisa sendo falado sobre o coração das pessoas idólatras. O coração insensato deles se obscureceu. O coração daquelas pessoas que se esquecem de Deus e olham para as coisas criadas é obscurecido. Não consegue perceber a Deus e os seus pensamentos, por isso então são vazios. Aqui a ideia é como se fosse o espírito então da mente destes homens. Além disso, eles são também separados da vida de Deus. É o terceiro adjetivo aqui, e na verdade estão percebendo que cada um completa o outro, né? Então primeiro são os pensamentos vazios, depois é o entendimento obscurecido que guia os pensamentos, agora eles estão como separados da vida de Deus, eles estão mortos. Em Efésios, isso é uma ideia muito clara, vocês conhecem o texto de Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, antes que Deus nos desse vida. Essa é a condição de toda pessoa que não conhece Cristo, morto em seu delito e em seu pecado.
obscurecido, sem vida, sem condição de perceber as coisas. Ele não tem vida espiritual e por isso não consegue perceber as coisas espirituais. Ele precisa de vida. E a vida ele não consegue alcançar sozinho. E estando então sem vida, eles estão separados de Deus. E é por isso que no versículo 4 diz que eles vivem também em ignorância. O quarto adjetivo é que eles vivem em ignorância. Ignorância aqui, meus irmãos, não é uma ignorância de todas as coisas. Afinal de contas, aqui ele está falando com gregos, né? Vocês sabem que os gregos, eles ficaram conhecidos por serem o berço da filosofia, por exemplo. Os gregos eram conhecidos por ter um grande conhecimento, uma grande capacidade intelectual, mas eles eram ignorantes. De que maneira? Eles eram ignorantes das coisas de Deus. Apesar de muito inteligentes, eles eram ignorantes das coisas de Deus. A palavra aqui, ignorância, literalmente é não conhecimento. Eles não tinham conhecimento. Que conhecimento? Em Efésios, a palavra conhecimento está sempre ligada à ideia de Jesus, do mistério de Cristo, do amor de Cristo, tudo relacionado a Jesus. Ou seja, eles têm o não conhecimento de Jesus Cristo. E por esse não conhecimento de Cristo, eles então também estão nessa situação tão terrível que nós citamos até agora. Um detalhe importante aqui para nós, meus irmãos, é o seguinte: essa ignorância deles, e aqui eu estou citando eles, mas você pode pensar aqui em todas as pessoas que você conhece que não são cristãs, ok? Que não conhecem a Cristo. Essa ignorância era, de certa maneira, desejada. Nós lemos aqui, Romanos 1, de novo, voltando para lá, e aqueles homens, eles tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Eles tinham o conhecimento, mas não quiseram glorificar a este Deus como Deus. Eles desprezaram o conhecimento do próprio Deus. E é por isso que esse mesmo Deus entregou a estes homens uma vida com uma disposição de mente reprovável. É porque eles negaram a Deus que então eles passaram a ter uma vida em ignorância. Eles não se achegam a Cristo porque eles não querem. Na verdade, todo mundo poderia, com base na natureza que nós temos, nesse universo todo criado, adorar a Deus e se render aos pés de Deus. Mas por opção, mesmo que eles não percebam, mas por opção, eles negam e rejeitam. Quando alguém rejeita a Deus, se diz ateu, eu não creio em Deus, é porque essa pessoa, de alguma maneira, voluntariamente está rejeitando todo tipo de evidência que Deus deixou muito claro para nós. Quando nós olhamos para essa natureza criada de maneira perfeita, de maneira tão grandiosa, de maneira tão detalhada, de maneira tão organizada, tão perfeita, linda, bela, com significado, e a gente não entende que existe um ser maior que criou essas coisas, me desculpem, mas é porque nós não queremos. Porque é óbvio, mas as pessoas rejeitam porque assim desejam. Uma entrevista que eu assisti faz muito tempo já citei outras vezes aqui, mas que eu achei muito interessante, foi uma entrevista com o Richard Dawkins, conhecido por ser um ateísta que faz apologia ao ateísmo, mas uma entrevista dele foi perguntado para ele o seguinte: Richard, você por acaso acredita que talvez seja possível, talvez assim, uma probabilidade muito pequena, que este mundo tenha sido criado por um Deus mais poderoso e inteligente? E ele fala: não, de jeito nenhum, não acredito, mas nunca. E aí eles refazem a pergunta assim: e você acreditaria que talvez, uma probabilidade pequena, esse mundo que nós vivemos aqui tenha sido feito e nós tenhamos vindo à vida aqui por meio de extraterrestres? E ele diz: bom, aí nós temos uma possibilidade. Isso é possível. Quem sabe isso aconteceu. Olha que interessante. Ele prefere acreditar que o ser humano veio à vida e foi criado
porque extraterrestres vieram à Terra e deram essa vida, do que acreditar que então um Deus poderoso criou a vida nesse mundo. É interessante porque isso mostra como que não tem a ver com lógica, razão, inteligência, racionalidade, mas tem a ver com um coração duro. É por isso que o quinto adjetivo aqui é dureza do coração. Ele nega porque ele quer. O nosso coração está ligado a muitas faculdades do nosso ser, mas quando nós lemos aqui sobre a dureza do coração, isso tem a ver com a aceitação e com a compreensão das coisas que vêm de Deus. Isso tem a ver com a sensibilidade que nós temos de perceber as coisas de Deus. A palavra de Deus é cheia de versículos que falam sobre isso. Jesus falando sobre o coração endurecido. A pessoa que tem um coração endurecido, que tem olhos, mas não conseguem ver, que tem ouvidos, mas não consegue ouvir porque tem o coração endurecido. Não tem a sensibilidade necessária para compreender as coisas. O coração endurecido do ser humano, que não crê em Deus, é aquilo que há de mais terrível e poderoso que impede essa pessoa de chegar ao conhecimento de Cristo. O coração endurecido, que é insensível às coisas de Deus. Insensibilidade, nós sabemos, é quando os nossos sentidos não funcionam, seja contato, olfato, visão, audição, paladar. E com relação ao coração é mais ou menos isso. É como se nós estivéssemos impedidos de receber os estímulos da parte de Deus que nos levariam ao conhecimento das coisas de Deus. Isso é pior do que Tomé. Vocês conhecem a história de Tomé, um dos discípulos. Jesus ressuscita dos mortos, os discípulos todos já estão acreditando, e aí só tem Tomé, o último, que diz: não acredito, mas de jeito nenhum. Só se eu colocar a mão nele e ver que é ele de verdade, se eu ver que ele tem lá o ferimento, e aí Jesus vai até ele e mostra: coloca a mão aqui, perceba que eu sou Cristo, eu morri e voltei. Então Tomé acredita. A pessoa de coração duro é pior, porque não é acredita eu vendo, é nem vendo eu acredito. Nem vendo essas pessoas acreditam. Uma história da Bíblia citada é do rico e do Lázaro. Vocês conhecem lá em Lucas 16. A história diz que esses dois homens morrem, o rico e o Lázaro, que era um mendigo. E então o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. E nesse momento o rico percebe que viveu de maneira errada a vida. E então ele pede o seguinte: olha, por favor, volta e fala para os meus familiares qual é a verdade, para que eles creiam e não venham para esse lugar que eu estou, de inferno. E então a resposta dada é a seguinte: veja bem, mesmo que um morto ressurja dos mortos e apareça e mostre a verdade, estes não acreditarão, porque o coração deles está endurecido. Aquelas pessoas de coração duro, nem que um morto ressuscite, crerão, porque isso aconteceu. Jesus Cristo ressuscitou, e ainda assim as pessoas não acreditam. Isso é o coração endurecido, o poder do coração endurecido. E isso tem a ver, é claro, com o pecado. Que o coração endurecido, ele tem a ver também com aquela perda de sensibilidade que nós temos. Daqui a pouco Paulo fala sobre isso, mas ele utiliza a imagem de um calo. É a ideia de ficar insensível. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de criar calos nas mãos, seja para tocar violão ou para pegar no arado, na enxada e trabalhar arduamente, ou ir na academia. São coisas que vão gerando cada vez mais atrito na pele e cada vez mais se torna a pele dura, endurecida e vira um calo. Esse calo é uma pele que já está amortecida e ela se torna mais dura. Quanto mais duro o calo, menos dor a pessoa sente. Quanto mais duro, menos dor a pessoa sente. É por isso que quanto mais a pessoa, por exemplo, trabalha na roça, mais ela consegue trabalhar, porque ela tem condição, ela já acostumou com isso. E é isso que acontece com o nosso coração, com a prática do pecado.
quanto mais nós pecamos, aquele coração que era sensível se torna cada vez mais duro. Ele é cada vez mais esfolado. E quanto mais esfolado, cada vez mais ele se torna amortecido e endurecido pelo pecado e não percebe mais aquelas coisas que ele percebia antes. É claro, aqui Paulo está falando sobre descrentes que têm esse coração endurecido. Mas, veja bem, em alguma medida isso acontece com cristãos também. Os cristãos, em alguma medida, aos poucos, enquanto cometem pecados, vão se tornando mais acostumados ao pecado. E via de regra isso acontece e começa com coisas pequenas. É um pecado pequeno que começa e você passa a exercer esse pecado porque você acha que não é grande coisa e daqui a pouco você se vê cometendo pecados um pouco maiores que você antes nem imaginaria que você iria cometer. E então isso começa a crescer porque o seu coração começa a endurecer. E é daí que vêm as grandes tragédias na igreja, em que irmãos que estão há tantos anos na igreja, ouvindo o evangelho, participando das coisas de Deus, chegam ao momento que eles se veem em um adultério, por exemplo, que eles se veem cometendo um crime, por exemplo, que eles se veem cometendo um divórcio, por exemplo, que eles se veem fazendo coisas das mais terríveis. Mas isso tudo começa com coisas pequenas. É sempre o pequeno se tornando cada vez maior. E aqui eu acho que existe uma exortação para nós. A exortação é a seguinte: não se deixe enganar. Qualquer pecado, por menor que você ache que ele é, vai trazer destruição. Pode ser que a destruição não seja imediata e nem externa, mas está destruindo o teu coração. Está tornando o teu coração mais suscetível ao pecado. Se você tem cometido pecados assim recorrentes, corriqueiramente e tranquilamente, cuidado. Para com isso antes que seja tarde demais. Essa sensibilidade, essa insensibilidade do coração, Paulo fala no versículo 19 para frente, dizendo que eles fazem tudo isso e tendo se tornado insensíveis, olha o nível que eles chegaram, eles se entregam à libertinagem para de forma desenfreada, sem amarras, cometer todo tipo de impureza. Eles se entregam à libertinagem. Lembrando da sociedade da época, extremamente idólatra, homossexualismo, o sexo livre, tudo isso acontecendo ali, porque eles sem amarras se afundaram no pecado. E isso tem semelhanças, é claro, com o nosso tempo. Nos nossos dias também é assim. Nós vemos dias em que há famosos se alegrando e dizendo que tem mais de uma esposa. Nós temos projetos de lei para transformar a prostituição em profissão. Nós temos uma busca para se liberar as drogas. Nós temos idolatrias de todos os tipos ocorrendo em todos os campos da sociedade. Nós temos o homossexualismo apoiado e defendido pela mídia e pelo governo. Tudo isso está acontecendo hoje. E essa é a nossa sociedade. E as pessoas, de maneira desenfreada, estão se enfiando cada vez mais no pecado. Desenfreada aqui é a ideia de cobiça. Quer dizer, eles querem mais, mais, mais. Quanto mais pecado eu cometo, mais pecado eu quero. Essa é a situação do pecador. E aqui nós temos o que acontece com a sociedade em que Deus é deixado de lado. Pessoas que se afundam cada vez mais no pecado. E nós temos aqui a dinâmica do pecado. Essa dinâmica do pecado é uma contraposição à dinâmica da mudança posterior. Mas veja, qual que é a dinâmica do pecado? Eu vou citar o que eu falei até agora e vou mudar um pouquinho a ordem para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. E é uma dinâmica que se retroalimenta. É mais ou menos assim. Pelo coração duro que essas pessoas têm, eles então se tornam ignorantes de Cristo, porque eles rejeitam a Deus e rejeitam a Cristo. Por serem homens ignorantes de Cristo, eles também não têm a vida em Deus, porque é necessário você ter Cristo para você ter vida em Deus. Se eles não têm vida em Deus, eles têm o entendimento deles obscurecido. E esse entendimento obscurecido, essa incapacidade de perceber as coisas espirituais, leva a pensamentos vaidosos, vazios,
E há desejos desenfreados. Então, com pensamentos vazios, essas pessoas se afundam em uma vida de pecado desenfreado. Porque os pensamentos vazios levam justamente a isso. E então, veja só. Quanto mais no pecado desenfreado essas pessoas estão, mais o coração delas se endurece. E o ciclo continua. Quanto mais pecado, coração endurecido, ignorância, vida sem Deus, entendimento obscurecido, pensamentos vazios, vida de pecado, endurece o coração. Percebe? É um ciclo. E as pessoas estão nesse ciclo, indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, se afundando cada vez mais em abismos que puxam outros abismos. Mais uma exortação para nós. Se você se vê nesse ciclo, você precisa mudar urgentemente. E se você não se vê nesse ciclo, glória a Deus, mas eu queria trazer uma citação de um livro muito interessante, chamado Como as Pessoas Mudam, do Timothy Lane e do Paul Tripp. E eles falam o seguinte: sabemos que o pecado ainda está lá em nós, quando estamos na praia e nos vemos tomados por pensamentos impuros. Sob pressão, ainda podemos evitar a verdade, dar um jeitinho nos impostos, ou tomar emprestados alguns materiais de escritório. Permitimos-nos ficarmos irados com amigos, pais, cônjuges e filhos, e tolerar conflitos demais em nossas vidas. Difamamos a reputação de outras pessoas em fofocas, e negamos a outros o pedido de perdão, de que tantas vezes nós mesmos precisamos. Todos nós precisamos indagar: em que área da minha vida o antigo modo gentílico de viver ainda é evidente? Em todas as vidas, isso ainda está evidente. Primeira orientação de Paulo, e a mais longa, é, e claramente, não vivam como os gentios. Por que razão? É o segundo ponto nosso aqui. E a resposta é: porque vocês já conheceram a Cristo. Vocês já conheceram a Cristo. Versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está falando com uma igreja. Pessoas que se diziam cristãs, que tiveram instrução acerca do Evangelho, que tiveram instrução sobre Jesus, que têm um ensino de profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. E ele sabe que essas pessoas já tiveram um encontro pessoal com Cristo. Porque aqui ele diz: vocês aprenderam de Cristo. Veja, no original não existe esse de, aprenderam de Cristo. Aprenderam Cristo, conheceram Cristo. E a ideia aqui é de um encontro pessoal. Vocês conheceram essa pessoa. Vocês se encontraram com Jesus. E a gente lembra do que eu citei no começo aqui. Quem se encontra com Jesus tem mudança de vida. Não foi esse modo gentílico que vocês aprenderam quando vocês conheceram a Jesus, mas vocês têm uma outra maneira de viver. Versículo 21 ele diz: se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo a verdade que é em Jesus. Se é que de fato é uma condicional muito fraca. Aqui a ideia mesmo na tradução seria: vocês realmente ouviram falar dele. E vocês realmente foram instruídos. Isso aconteceu com vocês. Vocês encontraram Jesus, ouviram falar dele, foram instruídos segundo essa verdade que está em Jesus. Essa verdade de Cristo é essa vida que o próprio Jesus viveu. São essas verdades que vêm da parte de Deus, tudo aquilo que aponta para Cristo. Aqui, Paulo está dizendo: vocês conhecem o homem que viveu de maneira perfeita, Jesus Cristo. Este homem é Deus. E vocês se entregaram para Ele para ter uma vida diferente, uma vida que é semelhante à vida deste mesmo Jesus. E por conhecer a verdade, o Evangelho, vocês devem andar como Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo fala: como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Essa é a verdade, é Jesus Cristo. E então Paulo fala sobre essa verdade um pouquinho mais adiante.
Mas antes disso, eu queria perguntar para você, pensando nisso aqui, você de fato conheceu Cristo? Você já chegou ao conhecimento dessa pessoa? Eu não estou perguntando se você já ouviu falar de Jesus, ou se você, na sua família, tem pessoas que são crentes e você gosta da ideia de Jesus. Eu estou perguntando se você já o conheceu verdadeiramente. Porque se você já o conheceu, a sua vida tem que ser diferente. E se a sua vida não é diferente, então você tem que rever os seus conceitos e rever essa tua certeza de que você o conheceu. Porque talvez você ainda não tenha conhecido e você precisa fazer isso. Se você não conheceu a Cristo, se você não o encontrou, se você nunca foi tocado por Ele, então busque isso com o máximo que você puder. O apóstolo Paulo ora pelos seus irmãos, lá no capítulo 1, dizendo: Senhor, eu oro para que esses meus irmãos tenham os olhos do coração aberto, para que sejam iluminados. E essa mesma oração nós precisamos fazer, para que nós sejamos iluminados, para que nós tenhamos este encontro com Cristo. Segunda coisa aqui então, meus irmãos, é o porquê. O porquê é: vocês já se encontraram com Cristo. E a terceira pergunta e resposta que nós temos aqui é: então como? Eu já sei o que eu não posso fazer, que é viver como os gentios. Eu já sei a razão disso, porque eu já tenho Cristo. Agora, como que eu posso fazer isso? E a resposta é: pratiquem a dinâmica da mudança. Isso está nos versículos 22 até o versículo 24 do nosso texto. E basicamente, o que Paulo ensina aqui é a maneira como nós podemos encontrar mudança. Ele fala sobre você deixar a antiga maneira de viver, essa velha natureza. Essa dinâmica da mudança tem um primeiro aspecto, que é o despojar do velho homem. É a primeira coisa que tem de acontecer. É o primeiro passo. Você tem que deixar aquele antes de Cristo que era a sua vida. Existe um velho homem e existe um novo homem. O velho homem, a gente sabe que é como Adão. Adão, quando veio a primeira vez, ele teve tudo para ter uma vida boa diante de Deus, mas caiu. Neste Adão, todos nós estamos antes de Cristo. Nós todos somos descendentes de Adão, com as mesmas inclinações de Adão e com os mesmos desejos pecaminosos de Adão, mortos espiritualmente. E existe um novo homem. Este novo homem é Cristo. Quando Jesus veio a este mundo, ele viveu perfeitamente, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu tudo o que deveria cumprir, recebeu aquele prêmio valioso que é a vida, e ainda assim ele foi entregue e morreu por nossos pecados. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, este novo homem, então nós não somos mais semelhantes a Adão, este homem antigo, mas nós somos essa nova natureza em Cristo. Nós somos nova natureza em Cristo. O velho homem é este ser corrompido que é escravo do pecado. Ele se corrompe segundo os desejos enganosos. É isso que Paulo está falando para a gente. Ele acredita em algumas mentiras que vêm desse mundo e que vêm do próprio coração dele. Por acreditar nessas mentiras, ele age pecaminosamente. Eu vou dar um exemplo. O velho homem, ele se mostra, por exemplo, quando nós estamos vivendo e existe uma dificuldade financeira. Então nós acreditamos na mentira do nosso coração e do mundo que Deus não vai prover para a gente. E que Deus não vai dar aquilo que nós precisamos. E que Deus não é aquele que controla todas as coisas. E que Deus não é aquele que sustenta aqueles que são dele. Não é esse o Deus que sustenta os pássaros e as flores. Nós acreditamos nessa mentira. E essa mentira vai além, porque ela diz também o seguinte: você precisa dar tudo o que você tem, se esforçar ao máximo, mesmo que você tenha de abrir mão de algumas coisas. Abrir mão, por exemplo, da igreja, abrir mão, por exemplo, da família, abrir mão de momentos com Deus, para que você trabalhe mais. E você se esforce cada vez mais no seu trabalho para você ter dinheiro e segurança no dinheiro. E quando nós ouvimos essa mentira, nós acreditamos. E então esse desejo que vem do engano
começa a atuar em nós. Então nós desejamos o quê? Trabalhar mais e sair das coisas da igreja, trabalhar mais e deixar Deus de lado, trabalhar mais, mesmo que isso interfira na minha família, sem confiar em Deus. Percebem como a coisa é perigosa? É a mentira deste engano que nos leva a um desejo pecaminoso. E quando nós desejamos isso, nós nos afundamos nesse tipo de comportamento. Não estou falando que o trabalho seja errado, é correto. Na esfera dele e debaixo da autoridade de Deus, da maneira correta. Mas nunca no lugar de Deus. Aquele que pode trazer sustento, aquele que controla todas as coisas, a nossa única segurança está em Deus. Quando a gente coloca o trabalho ali, a gente já caiu. E essas coisas vêm pela corrupção deste engano. O velho homem, ele é escravo dessas coisas. Eu citei trabalho, mas são tantas coisas que o mundo e o nosso coração prometem para a gente. Prometem segurança e alegria em pessoas. Prometem alegria em prazeres mundanos, em drogas, em prostituição, em coisas tão terríveis. E nós acreditamos. Isso é o engano atuando na nossa vida. E a imagem que Paulo traz para a gente é de alguém que precisa tirar isso tudo dele. Tem que tirar essa roupa, é despojar do velho homem. E isso tem que acontecer diariamente. É mais ou menos assim. Tudo aquilo que você percebe que é pecaminoso na sua vida, que é do velho homem, que é do velho Adão, que está na sua vida, você tem que tirar fora. Aquilo que é mentiroso não deve ser mais. Aquilo que você faz que desagrada, você tem que tirar. Tudo isso. Tira tudo aquilo que é pecaminoso. Mas é claro que só retirar não funciona. Eu sempre percebo isso. Muitas vezes pessoas tentam alcançar mudança apenas tirando aquilo que é ruim. Eu sei que isso aqui não agrada a Deus, então eu tiro. Mas quando elas fazem isso, sem elas perceberem, ou essa mesma coisa volta, ou então voltam outras coisas piores. E parece que ela continua então em pecado. É porque não pode só ficar no tirar. Tem que passar para o segundo passo, que é renovar o espírito do entendimento. Renovar o espírito do entendimento, meus irmãos, tem a ver com nós nos dedicarmos à mudança da maneira como o nosso pensamento funciona. John Piper, quando cita isso, novamente citando ele traz uma ideia muito interessante, eu vou falar para os irmãos, é a seguinte: como que a gente consegue renovar o nosso espírito do entendimento? Veja, não é o entendimento só, é o espírito do nosso entendimento, é a maneira como nós entendemos as coisas. Primeiro, nós precisamos do Espírito Santo. É a primeira coisa. Se você não tiver o Espírito Santo atuando em você, você não vai conseguir compreender as coisas de Deus e você não vai conseguir aplicá-las. Você precisa depender do Espírito Santo, ser lavado por este mesmo Espírito Santo. É por isso que o texto fala que nós temos de ser renovados, e não é uma coisa que nós fazemos, não é assim, você renove, é você seja renovado, é porque é o Espírito que faz em nós. Segunda coisa, nós temos de olhar para a verdade. Eu falei sobre a mentira aqui. Qual é a verdade que combate a mentira que nos engana? Qual é a verdade que combate, por exemplo, a mentira que diz que Deus não sustenta? É a verdade de que Ele é o Deus que sustenta, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando eu tiro essa mentira e me detenho nessa verdade, quando eu leio a Bíblia para encontrar a verdade, quando eu me dedico nas Escrituras, então eu me preencho dessa verdade, que vai combater essas mentiras que me enganam. E isso aqui é Bíblia, é Espírito Santo, é Bíblia. E em terceiro lugar, é oração. De novo, Paulo orou para que Deus abrisse os olhos do coração daquelas pessoas. É uma coisa que nem o homem faz, só Deus pode fazer. E ele orou para isso. Nós precisamos nos dedicar em oração. É nessa oração que nós vamos conseguir, pela graça de Deus, ter algum tipo de mudança. Quando essas coisas acontecem, o nosso homem é renovado, o nosso espírito do entendimento é renovado. E então, depois disso, é que nós passamos para o terceiro passo, que é de se revestir do novo homem. Revestir do novo homem, versículo 24, é uma nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão que procedem da verdade. Depois de você renovar a tua mente, ou o espírito da mente, você então vai parar de agir como este velho homem e você vai agir
como este novo homem. E esse novo homem foi criado segundo Deus. Ou seja, lembra que Gênesis diz que Adão e Eva foram criados segundo a imagem de Deus? Essa era a ideia inicial de Deus. Quando eles caem, essa imagem é destruída. Quando Jesus vem e faz a obra dele, essa imagem é reconstruída. E então, quando nós temos o novo homem, essa imagem de Deus é novamente reconstruída em nós. É por isso que Paulo diz que a vontade de Deus é que todos nós nos acheguemos cada vez mais para sermos semelhantes a Jesus, que é o Filho de Deus, para que nós sejamos cada vez mais segundo a estatura da varonilidade de Cristo, para que nós cheguemos a ser um homem como Jesus é, criado segundo Deus. E nós temos de nos revestir com a prática desse homem. Essa prática procede da verdade e não da mentira, como acontece com o velho homem, e ela traz a justiça e a retidão. E é isso que a gente deve buscar. E aqui, meus irmãos, então nós temos a imagem, de maneira simples, de uma pessoa que retira as vestimentas de um velho homem, que se renova e então coloca outras vestimentas. Alguns comentaristas entendem que isso diz respeito à nossa salvação. Acontece uma vez, e eles utilizam a ideia de que lá em Roma existia um rito chamado de toga virilis. Era uma toga, uma roupa branca, que era dada para todo menino que completava 16 anos. Quando a criança chegava à maioridade, 16 anos na época, ela tirava uma roupa púrpura que ela tinha e ela colocava uma roupa branca, que era dos homens da civilização. Então a ideia seria assim: você recebeu a Cristo, você agora não é mais criança, você agora é um novo homem, então coloque a toga que te cabe. Coloque essa roupa, que é a roupa dos homens da sociedade. Isso é uma ideia, e é verdade, isso acontece uma vez. No entanto, nós temos de também entender que esse tipo de mudança acontece corriqueiramente, recorrentemente. Diariamente, nós somos chamados a nos despojar do velho homem, renovar a mente e revestir do novo homem. O pastor Augusto Nicodemos, quando prega nesse texto, ele usa a imagem do banho, e eu acho muito interessante, porque é o que todo mundo faz diariamente, ou o que se espera que se faça, que ela chegue em casa, ela retire a roupa suja, ela tome um banho se renovando, e então ela coloque uma roupa nova. E é isso que deve acontecer diariamente com todos nós. Retirar o velho homem, renovar o espírito da mente e então colocar o novo homem. Este é o padrão. E deve ser feito o tempo todo e com muita dedicação. Porque o velho homem, ele busca o tempo todo retornar. Ele busca o tempo todo enganar a gente e levar-nos para aquilo que desagrada a Deus. E como eu falei, eu vou me dedicar apenas a essa parte do texto, mas depois vocês leiam em casa, versículo 25 até o versículo 32, porque é onde Paulo traz a parte prática disso. Porque ele mostra para nós o que deve ser tirado, o que deve ser colocado. Tira a mentira, coloca a verdade, porque você é membro um do outro. Se você ficar irado, resolve rápido para não dar lugar ao diabo. Retira o roubo, coloca o trabalho justo para você acudir o necessitado. Retira a maldade, a ira, a gritaria, coloca a bondade, compaixão e perdão, porque Jesus já perdoou vocês. Faça tudo isso para não entristecer o Espírito Santo. Quando nós fizermos isso, não só com essas coisas, mas com tudo que acontece em nossa vida, nós temos uma dinâmica da mudança bem implementado e trazendo uma transformação de vida para nós. Eu queria terminar esse momento lendo os últimos 2 versículos do capítulo 5, no nosso texto, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que dizem assim: portanto, sabendo de tudo isso, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não sejam como os gentios, mas sejam imitadores de Deus, praticando essa dinâmica da mudança. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor nos deu a condição de termos mudança.
E o Senhor, pela sua graça, atuou em nossas vidas quando nos entregou o Cristo, Pai. Queremos louvá-lo porque Jesus Cristo, quando veio a este mundo, viveu perfeitamente e morreu pelos nossos pecados. Já nos deu a salvação e já nos transformou internamente. Pedimos, Pai, que essa transformação tenha efeitos externos, que essa transformação redunde em mudança de vida e redunde também, Pai, em glória ao Senhor. Dê-nos a graça, Pai, de nos esforçarmos para a implementação daquilo que Tu queres, para que nós não sejamos mais como o velho homem, mas para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Nos ajude a fazer isso. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.